Então, e sobre Rui Costa, em concreto, Mário, como é que agora vai justificar a saída de José Mourinho, sendo que foi o próprio treinador no dia 1 de março, e recordamos sempre essa data, a dizer que queria renovar? Porquê é que decide apresentar agora o contrato? Como é que se vai justificar, como é que se vai explicar aos adeptos? Isso revela bem o desnorte que se passa na cabeça de Rui Costa com esta apresentação de contrato. Na minha opinião, e ando a dizer isto desde o primeiro dia, que é... o Rui Costa vai justificar a saída de Mourinho com uma coisa muito simples, que é: fiz-lhe uma proposta de um contrato irrecusável, que já sabemos que é excelente, porque o José Mourinho já disse que era um contrato com condições excelentes. Portanto, fiz o melhor contrato possível, ia cometendo uma loucura para segurar o José Mourinho, mas não pude fazer nada porque ele foi para o Real Madrid. Aqui a questão é, porque é que ele apresentou essa proposta de renovação quando andou a defender sempre que havia mais um ano de contrato, que era aquilo que eu andei aqui a dizer. Nunca houve mais um ano de contrato. Havia a possibilidade de José Mourinho, se quisesse, assumir mais um ano de contrato. Não era o Benfica. Era se o José Mourinho quisesse, por isso é que ele teve sempre a faca e o queijo na mão, é que ele tinha mais um ano de contrato. E, portanto, quando andaram-se a escudar há mais um ano de contrato, há mais um ano, nunca houve. Porque a faca e o queijo estava do lado de Mourinho. E, portanto, a partir do momento em que Mourinho entende que não tem o apoio, e aí não há dúvida nenhuma, e o erro de Rui Costa é um pouco esse, porque quando houve aquela pescadela de olho de José Mourinho no dia 1 de março, o Rui Costa virou a cara para o lado. Não quis dar seguimento à coisa. Ou seja, qual é que era a diferença? José Mourinho, em vez de sair por 7 agora, saía por 20. E aí, Rui Costa estava escudado na situação de... Bom, pagaram a cláusula de rescisão, não há nada a fazer. A mesma coisa que Frederico Varandas fez em relação a Ruben Amorim quando apareceu o Manchester United. E, portanto, chegamos aqui a um ponto que é esta situação de Rui Costa. Porquê é que apresentou a proposta? Agora, certamente vai dizer: eu tentei cometer uma loucura, eu quis lhe dar o melhor contrato sempre de um treinador em Portugal, fiz todos os possíveis para ele ficar, mas não foi possível. Mas também, como diz o Pedro, não tenho dúvida nenhuma que o Benfica já está a trabalhar também no novo treinador, a trabalhar na nova temporada. Eu acredito que a equipa técnica de Mourinho, antes de sair, e portanto antes do final da temporada, entregou relatórios sobre aquilo que acha que podia ser o princípio. Esses documentos podem ser uma base até para o novo treinador, perceber os jogadores que pode contar, os jogadores que podem sair. Portanto, estamos aqui perante o Benfica, vai ter muito trabalho. Continua a ser feito por parte de José Mourinho, mesmo apesar de praticamente... Sim, mas os treinadores fazem isso. Já estar tudo decidido. Sim, os treinadores fazem isso. E depois, porque repara, a situação do Mourinho com o Real Madrid não é só o Mourinho, é toda a equipa técnica. Não são todos. É preciso resolver o problema, ele vai levar alguns, vai ter que haver os acertos. Mas isto são projetos que o Mourinho já teve em outros clubes e, portanto, aquilo é quase a dar ali mudar ali uma coisita ou outra, direcionar, porque não há dúvida nenhuma que ele tem essa capacidade de produzir esses documentos, tem esse conhecimento. Mas eu acho que os adeptos do Benfica não querem só mudar uma coisinha ou outra. O problema é esse. No fundo, uma o problema é que o Benfica, neste momento, o que é que os adeptos temem? Temem o futuro. A verdade é que é isto. Os adeptos do Benfica temem o futuro, temem que o futuro seja mais do mesmo. E mais do mesmo é a segunda época de Roger Schmidt, Bruno Lage e agora Mourinho. Temem isso, é aquela instabilidade. Numa altura em que é claro que o Futebol Clube do Porto corre na frente, está avançado e tem uma estrutura que dá a entender, para quem joga para recorde de pontos, portanto tem uma estrutura que parte à frente já na nova temporada, campeão. Vê um Sporting muito ativo e com dinheiro a fazer contratações já, uma coisa que não fez habitualmente, foi contratar quase no final da época. E vê um Benfica com isto a arder, com muitas indecisões, com o Presidente a prometer explicar aquilo que se passa, mas vai ser muito difícil para Rui Costa sair desta armadilha ou no sítio onde está preso que ele próprio criou. Porque isto foi quem é que criou essa armadilha. Foi o próprio José Mourinho que criou. Foi José Mourinho que criou? O Rui Costa criou a ele próprio e José Mourinho ajudou a enterrá-lo mais quando diz que está disponível para renovar contrato, ajudou quando diz que o Seixal é que se trabalha bem. O Seixal, a analogia com o Seixal é tipo os do fato de treino e os da gravata. E, portanto, os do fato de treino são os do suor, são os da ação. Acho que vou dar um bitite, que temos falado aqui muitas vezes. Os da gravata, que não há volta do Presidente. Para mim foi a grande declaração de sábado, claro, devo dizer. Foi a grande declaração de sábado, como dizia o Gonçalo. Aquilo não foi mal alfinetada, aquilo foi mesmo um ferrão. Não, foi. É verdade, e alguém que diga isso. Se calhar é mais fácil agora que vai embora dizer isso. Mas alguém que diga isso.
E que o Presidente tenha noção disso. Gonçalo, já que estamos a falar então em Presidente, tu dizias como é que vai Rui Costa descalçar esta bota? Como é que vai fazê-lo? Não sei, eu sei Tem condições para continuar na presidência do Benfica, já agora, na tua opinião? que poderia descalçá-la de forma muito simples, mas da mesma forma que temos estado aqui a discutir que ele não tinha perfil, Rui Costa não tem perfil para despedir José Mourinho à quarta jornada, como fez com Schmidt e como fez com Bruno Lage, também acho que não tem perfil para descalçar a bota de forma simples, que é, não, nós somos o Sport Lisboa e Benfica, não temos de estar à espera de nenhum treinador do mundo. O senhor está despedido, vá à sua vida, pagamos 7 milhões, está resolvido, vamos à caça do próximo treinador. Da mesma forma que eu acho que ele não tem perfil para o despedir na próxima época, caso as coisas comecem a não correr bem, também não tem perfil para fazer isto. E, portanto, Mas era a solução mais fácil, mais correta? Neste momento é. Repara, neste momento aquilo que estamos a falar é que é José Mourinho que decide os timings do Benfica. É José Mourinho que decide quando é que o Benfica pode ou não começar a tratar isto em termos públicos. Isto em termos públicos. Agora, vamos ao outro lado da moeda. Eu não tenho a certeza que esta narrativa para fora não tenha sido encontrada, porque há aqui um elo de ligação, Jorge Mendes, para todas as partes, não tenha sido Quais encontrada... são todas as partes? José Mourinho, Benfica, Rui Costa, Real Madrid E mais alguma coisa? Não? e eventualmente um próximo treinador. E não sei... Não queria atravessar. Não, mas tem que assumir. Estás a ver? Mas o Jorge Mendes é o denominador. Eu disse, e eventualmente um para a próximo entrada e para a saída do treinador. E eventualmente um próximo treinador. E acho que os dois nomes em cima da mesa mais fortes nós sabemos quais são. Quais são? Eu continuo a dizer que é Ruben Amorim e Marco Silva. O Ruben Amorim não é. Pode não ser, Gesto e Food. Gesto e Food, mas também pode ser. Também pode ser cozinhado, não sei. Mas vamos aguardar. O que eu digo é, eu não sei se não foi a forma dentro de portas encontrada mais barata, para todas as partes, mais limpa, digamos assim, o que eu não concordo, mas pode ter sido esse o intuito. E eu acredito que se calhar é mesmo isto, mas há aqui algumas das figuras que ficam melhor vistas do que outras. E a realidade é que nesta altura, ao dia de hoje, Rui Costa está numa posição muito delicada. Está frágil porque não ganhou nada. Ganhou com o Bruno Lage, vê lá tu. Mas não é só isso, Pedro. justo. Eu acho que muitas das vezes as decisões, e nós falámos disso aqui muitas vezes. Apurar-se o Benfica para a Champions. Não, mas as decisões não têm que ser sempre públicas. As decisões não têm que ser sempre públicas. E nós temos a olhar para um presidente, às vezes é mais calado, está mais na sombra. Eu não acho isso negativo, desde que as coisas funcionem. Mas neste momento é o momento de aparecer, é o momento de dizer qualquer coisa, é o momento de agarrar e dizer não, mas espera aí, mas quem decide é o treinador. Não, eu sei o que é que eu quero, eu sei o presente e o futuro do Benfica, não é ninguém que decide acima de mim. Estou muito de acordo com isso. E portanto, era aqui, agora sim, eu aqui concordo em absoluto, é aqui que ele tem que muito de acordo aparecer. com isso. Gonçalo, o problema é que depois o Estádio da Luz pede a demissão é do Presidente, o autocarro chega ao Estoril e aos adeptos a pouparem o autocarro e a pouparem o Presidente. Mas isso nunca vai foi o acontecer. treinador, foi sempre o Presidente. Não, o treinador também foi. Nós vimos alguns lenços brancos. Também Já vimos... devia ter ido, o treinador devia ter visto os lances brancos a seguir ao Casa Pia. Certo. E não viu. Obviamente que o treinador, neste caso José Mourinho, por ser José Mourinho, serviu muitas vezes de chapéu de chuva. E, portanto, muitas vezes também consegue. E alimentou-se sempre uma narrativa que eu não concordo nem compro e que, aliás, é difícil de vender nesta temporada, que é a arbitragem. Nós não conseguimos fazer mais porque a arbitragem. Só que o tal manto verde, tu depois vais ver. Mas espera aí, até foste tu que utilizaste. Para mim, a melhor expressão do que diz respeito é o manto, como é que é? Serve para cobrir o Sporting, mas não serve para cobrir. É que a realidade é que a arbitragem foi sempre ao Sporting. Mas alô? Quem é que foi o campeão? Foi o Futebol Clube do Porto. E vimos o Manto Azul. Alguém se esqueceu dessa realidade ou não? Na festa É que às vezes parece que se esquece Mas, dessa Gonçalo, realidade. tocaste aqui num assunto que acredito que seja interessante. Estavas a dizer que parece que é José Mourinho a definir os timings do Benfica e do Presidente. Portanto, Pedro, ao longo destes últimos meses em que José Mourinho esteve no Benfica, fomos muito ouvindo a ideia de que era ele que era o diretor de comunicação, porque acabava por gerir ali as conferências de imprensa, era ele que acabava também por tomar algumas decisões naquilo que diz respeito também nas conferências de imprensa a tornar públicas, ou seja, ou renovações ou nomes.
Acreditas que José Mourinho tirou legitimidade a Rui Costa enquanto esteve no Benfica? Não, José Mourinho foi cómodo para toda a gente. Porque... No contexto de eleições, mas e depois disso? Não. Todos os meses, todas as vezes que apareceu. Quem disser o contrário está a mentir. Foi cómodo para toda a gente, foi um para-raios, como foi Ruben Amorim durante muito tempo no Sporting. Faz parte, são treinadores de modelo de gestão, de liderança diferentes. E que as pessoas se sentam para ouvi-los. E quando eles não dão uma conferência de imprensa, é um sarilho. Sim. Há que dizer as coisas com todas as Ou letras. seja, foi um guarda-chuva e não foi E choveu com pouco. a intenção de tirar legitimidade ao Presidente, é isso? Tirar Não, poder foi ao cómodo. Presidente. Pelo contrário, há Foi uma que... pedra no sapato. Pedro. Achas? Então Desculpa. explica lá. Olha, foi uma pedra no sapato. A partir do momento em que ele, que era um dos problemas que o Benfica tinha e uma das críticas que faziam é quando o Mourinho ganha ele, quando perde são os outros. Mas agora diz-me como é que o Benfica ia resolver isso? É com Estádio quem? José de Alvalade. Com quem? Diz-me lá, com Vitória quem? sobre Não, é o isso. Sporting no último Certo. minuto e nós sabemos como é que foi. O Sporting marca um gol que é anulado por meio de Mário, 200 tudo bem. centímetros Tens e depois razão é gol. nisso. E para onde é que ele apontou? Tens Apontou razão. para o símbolo Agora do diz-me lá Benfica. quem é que no Apontou Benfica para as tem letras esse... dele. Quem é que o Benfica Apontou nesse... para as Concordo letras contigo. dele. Agora E diz-me no lá. Benfica acharam que José Mourinho não era o homem para o projeto. Porquê? Porque se ganharem é ele que ganha, mas se perder é a tal estrutura, é aqueles aqui do Estádio da Luz, porque no Seixal trabalha-se bem. E foi essa uma das causas que é legítimo que... Diz-me lá quem é que no Benfica tinha essa aptidão. Pronto, Ninguém. então estamos conversando. Mas ficaram mas deixa-me incomodados só- a seguir à mas vitória de deixa-me só Alvalade discordar. e ter conseguido chegar mas ao pode acesso ser. ali para a Champions parece que e o Benfica apontar não para o manda. nome Não manda. dele. Muito rapidamente, depois que é José Mourinho. para avançarmos. Mas até pode ser, nós podemos olhar para um treinador, eu não vou falar em nomes, e até podemos achar, é assim meio panhonhas a falar, não é? Mas ganha! O interesse é ganhar, chegar ao fim. Ganha. Ele até pode não convencer bem assim a falar, mas o que interessa é ganhar. Esse é o melhor guarda-chuva do mundo, não há outro melhor em qualquer treinador, seja num perfil mais sexy como o Amorim tinha e que até nos quartos lugares o público se manifestava enquanto apoiantes de Amorim, mas pode ser um que nem atrai tanto. E Já há vamos continuar alguns. este debate, Gonçalo, Mário e Pedro. Vai ser a seguir uma curtíssima pausa. Vamos também ter